Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020-7272-1010 é o número da sua comunicação. Você pode enviar-nos agora o seu nome, o nome dos seus familiares para a oração. Estaremos falando com Deus no final dessa programação. Como tem andado o seu coração? Como tem andado o seu interior? Talvez você tenha se preocupado muito com o seu trabalho e tenha deixado a sua vida espiritual de lado, né? Você talvez fazia parte de um dos grupos, seja de evangelização, você talvez servia a Deus. E hoje você tem colocado a Deus em segundo plano. Analise o seu interior, o seu coração, a sua vida espiritual. Tem valido a pena você colocar a Deus para segundo plano? Talvez você nem perceba isso, mas a realidade é essa. Olhe para dentro de si, olhe as suas atitudes, né? Olhe as suas reações. Os exemplos que você vai acompanhar durante a programação, você vai ver pessoas que, através da fé, puderam reconstruir a vida espiritual delas, né? Através da fé, puderam reatar a aliança com Deus. Se você nunca teve uma aliança com Deus, você fique conosco até o final, você vai acompanhar os exemplos e você vai entender o que eu estou falando. Mas analise, olhe para dentro de você, você vai responder comigo esta pergunta no final desta programação. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Diego Santos de Lima, tenho 38 anos. Cheguei na igreja depois que eu tive uma overdose com 12 anos de idade. Depois, num bom tempo no grupo jovem, fui levantado a colaborador. Passou mais alguns meses, fui levantado a obreiro e cheguei a fazer emburge para pastor. Fui fazendo a obra de Deus, mas aconteceu uma situação que eu fiquei chateado, magoado, essa é a palavra correta, magoado. Um pastor da igreja, eu fiquei com muita mágoa dele, muito ódio. Eu desejava matar ele, na faca, na espada, no tiro. Queria arrancar a cabeça dele. Larguei tudo, passou 6 meses, comecei a ir pro crime, comecei a fumar maconha, comecei a fazer assalto e depois já caí preso. Caí preso e fiquei 11 anos preso. Nessa trajetória desse ano, 11 anos preso, conheci uma facção criminosa e entrei para essa facção. E ali eu fiquei 14 anos dentro dessa facção. Dentro da cadeia não tinha um dia que eu não imaginava ganhar minha liberdade para ir atrás dele. Não tinha um dia. O nome dele já me provocava revolta. Só o nome dele já me provocava revolta. Quando eu via algum programa passar da igreja, eu já ficava olhando para ver se eu via ele. É uma tristeza em falar, mas já fiz muita barbaridade. Dentro da cadeia participei da mega rebelião que teve em 2006 e depois algumas rebeliões dentro das penitenciárias que eu passei. Eu lembrava de algumas coisas que eu vivi na igreja, mas a mágoa era tão grande que na mesma hora já saía. Tinha vezes que ia lá nas penitenciárias que eu passava, vinha o grupo do NP, de outras igrejas também, mas eu nem participava, não pegava nem jornal, não pegava nada, não queria saber. E quando eu saí da penitenciária, realmente eu queria achar ele, eu queria acertar minha conta com ele, onde que eu conheci a casa de encosto. E fui até lá, carregava as guias que ele me deram. Eu estava servindo o encosto e veio a pandemia. Por quê? Quando eu estava servindo o encosto, realmente, para mim, achava que a igreja estava errada e os encostos que estavam certo, que a casa do encosto estava certa, que não precisava de ali de pastor, de igreja, que ali era o caminho certo. Na onde que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu peguei o Covid. E fui piorando, não queria ir para o hospital. Chegou um certo dia que
já não conseguia mais respirar, me levaram para o hospital. Chegou lá, já fiquei internado. Eu já não tinha mais força, eu já estava ligado em aparelhos. A médica já tinha avisado minha família que não tinha mais o que fazer, que era só Deus. Foi quando eu lembrei de tudo lá atrás. Eu lembrei quando eu cheguei na igreja, eu lembrei quando eu fazia a obra de Deus, eu lembrei quando ia evangelizar. Passou um filme rápido, mas toda a trajetória daí, quando eu cheguei na igreja, até o dia que eu saí. E lembrei que só Deus poderia mudar a minha vida ali. Que só Deus poderia mudar aquela situação. Foi na onde que eu fiz uma oração sincera para Deus. Na onde que eu falei com Deus, falei, Deus, muitas vezes eu peço por essas entidades para me salvar, para me guardar, para me curar. Mas eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Então eu vou tirar essa guia e vou ficar na sua dependência. Não deixa eu ir para o inferno. Me dá mais uma chance. Eu só quero mais uma chance. Que eu nunca mais vou largar o Senhor. E tudo que eu fiz no crime, quando eu estava na mão do encosto, eu quero fazer para o Senhor 3 vezes mais. Ali eu dormi. Bateu um sono e dormi. Quando eu acordei de manhã, já acordei com fome. Já me deram café, já consegui tomar café. Comi o pão. Eu já voltei a respirar normalmente. Com 4 dias, minhas forças já tinham voltado. E com 7 dias, eu tive alta. Quando foi na quarta-feira, eu fui para a igreja. Fui sem força ainda, mas fui para a igreja. E cheguei até o altar, antes de começar a reunião. E ali falei para Deus, Deus, eu coloco aqui no seu altar a minha vida. Mas eu coloco no seu altar não só a minha vida, mas a minha alma, o meu eu, todas as minhas mágoas. Deixei ali aquela mágoa daquele pastor. Aí foi quando Deus mostrou para mim que realmente Ele estava na minha vida. Eu decidi realmente entregar minha vida para Deus. Que realmente eu queria um encontro com Deus. Eu tinha sede de conhecer Deus de verdade. Falar para Deus, eu quero te conhecer como eu nunca te conheci em toda a minha vida. E chegou um determinado tempo, num domingo. Num domingo, eu me ajoelhei, quando todo mundo estava lá, eu me ajoelhei. E falei para Deus, Deus, eu não se levanto mais se eu não ter o Teu Espírito Santo. Se o Teu Espírito não entrar dentro de mim, porque eu estava praticamente morto. Praticamente morto. O Senhor me tirou daquela cama, daquele hospital. Pedi uma chance. O Senhor me deu. Então eu tinha certeza que o Senhor não me trouxe ali para me esquentar banco. E falei para ele, Deus, eu só se levanta daqui quando o Teu Espírito vir. Nisso daí o pastor chamou as pessoas lá na frente. Eu falei, e agora? Eu me levanto, que eu falei que eu não ia se levantar, assim. Fui lá na frente. Eu fui. Quando eu fui, foi a melhor glória. Na hora da busca, o Espírito Santo veio sobre mim. Que o pastor falou assim, ó, depois falou, pastor, pode voltar todo mundo. Quando acabou a busca, só ficou eu lá buscando a Deus. Aí quando eu olhei assim pro lado, não tinha mais ninguém. Todo mundo já tava voltando. E aquele dia veio uma certeza, uma paz, uma alegria. Mas o principal, a certeza que Deus era comigo. A certeza da minha salvação. Dali em diante, minha vida não só mudou, como ela decolou. Toda aquela mente que eu tinha de crime, de mágoa, de rancor, mudou. Eu mesmo não estava me reconhecendo. A minha família não me reconheceu, minha esposa não me reconheceu. Mas Deus, Ele me deu o Espírito Santo, mas também me deu uma família, um casamento abençoado,
Hoje eu posso ficar com meus filhos, que antes meus filhos não me via, que era 3, 4 dias na semana na rua. Hoje eu tenho tempo para eles. Hoje eu tenho tempo para minha esposa. Hoje eu tenho a alegria de estar com a minha família. Hoje eu sei que é sentir dor de uma alma. Porque eu falava que eu nunca ia entrar num presídio. Que eu nunca mais ia entrar num presídio, porque eu fiquei 11 anos, nunca mais. Mas hoje eu voltei lá e vi muitos amigos que tirou bastante tempo, muitos anos comigo, e entrei lá dentro para falar que Jesus mudou a minha vida. Que eu estava ali, que eu era prova viva, que eles me conheciam, sabia que eu era, sabia que eu fiz. E eu estava ali para mostrar para ele que Deus, Senhor Jesus, pode sim mudar a vida deles, como mudou a minha. E hoje eu tenho o privilégio, que eu falo que é um privilégio, de poder ir fazer o trabalho da igreja na porta do presídio. Tenho o privilégio de poder falar de Jesus. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou aí esse exemplo. Quando nós colocamos a nossa fé apoiada na palavra de Deus, independente da situação que você tem vivido, você recebe forças. Você recebe forças para mudar a forma que você tem falado. Talvez as suas ações, as suas reações não tenham mostrado uma pessoa de Deus. Talvez você já tenha tido experiências na fé, experiências com Deus, né? Você tem buscado a Deus talvez há algum tempo, mas hoje, analisando o seu comportamento, hoje você não vê uma pessoa de Deus em você. Eu estou falando assim porque nós temos que pensar, você tem que olhar para a sua vida, para dentro de você, né? Quando você se examina o seu interior, o seu coração, você percebe que se existem coisas, atitudes, comportamentos que não combinam com a palavra de Deus, então tem que se haver uma decisão, tem que se tomar uma decisão. Tem que haver um antes e um depois, e esse antes e um depois pode ser agora. A palavra de Deus é o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você pode acompanhar aí, você acompanha aí o versículo no seu televisor. E quando você coloca a sua vida na palavra de Deus, apoiada na palavra de Deus, você recebe luz. A palavra de Deus ilumina a sua mente. Você passa a perceber o que você antes não percebia. Você passa a notar que atitudes, decisões, né, comportamentos que não estavam combinando com a fé têm que ser eliminados. Nós apenas estamos iniciando esse ano de 2023 e você tem por aí toda a oportunidade para fazer diferente. Então use a sua fé, coloque em prática a palavra de Deus, você vai ver o grande resultado. Nós vamos acompanhar mais exemplos, mais testemunhos de transformação de vida. Inclusive, se você tem alguma dúvida a respeito do Espírito Santo, se você tem buscado o Espírito Santo e ainda não recebeu ainda o Espírito Santo por algum motivo, envie-nos um e-mail. Você vai ver aí o nosso endereço do e-mail. Você pode mandar-nos, envia-nos diretamente ou pelo número do WhatsApp. Nós estaremos respondendo a sua pergunta, ok? Vamos para mais um intervalo e já voltamos com vocês. Meu nome é André Pérez Pontes, sou médico, tenho 46 anos, sou cirurgião plástico e empresário. Mas antes de chegar aqui, minha vida não era nada assim. Estava destruída, era uma pessoa depressiva, angustiada, não tinha paz. Vivia de ilusão e sempre buscando uma alegria que não achava em lugar nenhum. Cheguei a usar bebidas fortes, maconha, drogas, cocaína, tudo procurando satisfazer uma alegria, uma paz que não achava em lugar nenhum. Teve uma vez que meu pai e meu irmão tiveram que me buscar do lado da escola que eu estudava, de tão embriagado que eu estava, não conseguia nem ir para casa, não conseguia fazer nada. Os amigos nessa hora desapareceram todos, né? E meu pai que foi me buscar com meu irmão. Isso foi uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida, foi meu pai chegar e ter que me carregar totalmente embriagado para casa. Esse foi um dia que me marcou muito, que me trouxe muita tristeza em relação ao que eu estava fazendo
e por que eu estava fazendo aquilo, né? Era algo que eu, às vezes, não sabia nem explicar. Da onde, como é que eu cheguei naquela situação? Era um fundo de poço mesmo, né? Um estado que a gente chegou naquela época era muito triste mesmo. E eu saía de casa sexta-feira, voltava somente domingo à noite, ficava o final de semana inteiro, né, com os amigos, usando droga, bagunça, mas uma tristeza muito grande. E minha mãe começou a ver na televisão os testemunhos, e aquele testemunho começou a chamar a atenção dela. Porque ela queria também, na fé dela, ver aqueles milagres que ela via na televisão. Aqueles testemunhos que chegavam, tão maravilhosos, de um mendigo que chegava na igreja e depois era um empresário, pai de família. As pessoas chegavam doentes e eram curadas. As pessoas chegavam lá viciadas e eram libertas. Então ela também sempre teve esse desejo. E ela cobrava isso de Deus. Falava, meu Deus, está aqui na tua palavra tantos milagres, por que a gente não vê isso no dia de hoje? Então isso chamou muita atenção dela, até que ela quis ir conhecer, quis ir até a igreja. E foi que a gente começou a vir para acompanhá-la. Eu vim junto para poder acompanhá-la. E foi quando eu cheguei na igreja que eu já percebi que tinha algo diferente. Tinha uma paz diferente. Era algo assim inexplicável. Era como se o próprio Deus estivesse ali. Ele se sentia assim em paz. Aquela paz que eu não encontrei em lugar nenhum, ali eu pude encontrar. Ali eu pude perceber que era diferente. Aí sim minha vida mudou. Aí minha vida consegui cumprir aqueles objetivos que eu tinha traçado e que eu não conseguia ir para lugar nenhum. E comecei a conquistar aquilo que eu sempre quis. Então eu passei no vestibular, entrei numa faculdade, uma das melhores faculdades de São Paulo, do Brasil. Formei médico e Deus tem me abençoado em todos os sentidos. Na vida sentimental, eu conheci a minha esposa dentro da igreja. São 18 anos que estamos casados e Deus nos abençoou também com 2 filhos. Então o Espírito Santo ele tem me feito a cada dia uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Eu sei que hoje o sucesso que eu consegui na minha vida é única e exclusivamente através da direção que o Espírito Santo tem me dado, tanto como pai, como médico, como marido, né? É Deus, o próprio Deus me guiando todos os dias da minha vida. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é Tua Palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que o teu poder venha alcançar esta pessoa que se encontra abatida, angustiada, aflita, talvez depressiva, deprimida por uma notícia ruim que ela tenha recebido, por uma experiência que ela tenha enfrentado que não tenha sido agradável. Meu Deus, eu te peço, a oração que ela faz agora é sincera e pela oração que ela faz, de todo o coração, liberta, livra ela do mal. Eu te peço, consagra, abençoa esta água. Quando ela beber da água, ela receba paz, força, coragem para vencer. Beba da água agora, seja abençoado. Graças a Deus. Pela fé você está livre desta angústia, deste peso, deste mal. E a partir de agora, coloque como prioridade a palavra de Deus sendo a luz dos seus caminhos, ok? Lembrando que domingo às 10 da manhã nós temos reuniões especiais voltadas para você e para toda a sua família.
Não perca essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos e até lá.